Olá pessoal, aqui é o professor Wesley, estamos juntos aí para mais uma aula do dia de hoje, ok? Então esse conteúdo nosso de hoje se refere a uma matéria que eu enviei no dia 13 do 5, né? Aí dia 20 eu marquei atendimento, mas só uma aluna me procurou, aí eu decidi gravar um vídeo porque o vídeo é mais acessível e fica mais tranquilo aí para vocês assistirem na hora que vocês tiverem um tempo. Então hoje nós vamos assim, né, abordar aí na nossa atividade 8 um dos conteúdos mais importantes estudados aqui na oitava série, né, conhecida aí também como nono ano, que são as equações do segundo grau. Então o que acontece? Nesse primeiro momento, o importante é que vocês consigam reconhecer uma equação do segundo grau. Ou seja, quando eu olho para uma equação, como é que eu faço para saber se ela é uma equação do segundo grau? Quais são as suas características, por que ela recebe esse nome, é o que nós veremos agora. Então vamos lá, né? Nós já temos aqui o título da nossa matéria, esse conteúdo aí vocês receberam pelo WhatsApp e nós vamos trabalhar sobre isso. Então, qual que é a situação? Então nós chamamos de equação do segundo grau, né, toda equação que a gente coloca na incógnita x, né? Mas pode ser qualquer letra. Tá? A gente costuma mais assim utilizar o x. É uma questão de gosto, mas isso não tira o brilho dela ser ou não uma equação de segundo grau, né? De modo que ela apareça dessa forma aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Quando eu escrevo ax ao quadrado mais bx mais c, esse a, b e c são coeficientes, tá? Quando eu escrevo aqui coeficientes, é porque eles vão representar para mim números. E é importante, nessa questão assim de equação, que vocês saibam encontrar o valor de A, B e C. E outra coisa extremamente interessante é que, dado uma equação do segundo grau, esse meu A aqui, ele tem que ser diferente de zero. Significa o quê? Que se ele for zero, isso atrapalha a nossa solução. Por que atrapalha, professor? Porque vai deixar de ser uma equação do segundo grau e vai ser uma equação do primeiro grau, semelhante à que vocês aprenderam na série anterior. Tá? E aqui nós vamos aprender a resolver equações do segundo grau. Então, o primeiro passo é reconhecer. Então, se você olhar para uma equação e ela aparecer desse jeito aqui, ó, principalmente com esse termo elevado ao quadrado, esse é o motivo de chamado segundo grau, porque ela tem um expoente 2. E esse expoente 2 classifica como equação do segundo grau. Então, aqui embaixo, eu tenho uma série de exemplos de equação do segundo grau. Então, nesse primeiro momento, é importante reconhecer, tá? Que seria o quê? Você olhar para a equação e identificar se ela é uma equação do segundo grau, é o que a gente está fazendo aqui. E uma outra etapa importante também é saber separar o valor do A, o valor do B e o valor do C, que são os coeficientes que aparecem na minha equação. Tá? Só tomem cuidado, porque nem tudo vai aparecer na ordem ABC, como está aparecendo aqui. Ó. Primeiro é o A, segundo o B, terceiro o C. Então, como eu quero que vocês pensem na equação de segundo grau? Quero que vocês pensem da seguinte maneira. Olha só, quem acompanha x², independente da posição que apareça, é o A. Quem acompanha o x sozinho, aqui o x elevado a 1, é o B. E aquele que não tem letra, tá? Que não tem o x, que a gente chama de termo independente, é o C. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Que a gente já costuma pensar, sempre vai aparecer na ordem ABC. Nem sempre. Tá? Então fiquem preparados aí que uma hora esse trem vai aparecer fora de ordem. Então, pega aqui o exemplo A. No exemplo A, eu tenho assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. É uma equação de segundo grau, tem os três termos, o termo A, B e C. Eu tenho que encontrar o A, o B e o C. E, por incrível que pareça, a primeira etapa da equação de segundo grau é muito tranquila. O A, como está sozinho aqui, tem só o x, a gente coloca 1. Então, eu vou dizer que meu A vale 1. Tá? Eu quero saber só quem é o coeficiente, quem é o número que acompanha o A. E o número está aí, é 1.
Depois eu vou pegar quem acompanha o B, e é o menos 5, tá? Se está positivo é positivo, negativo é negativo. A gente faz esse recorte do número do jeito que apareceu lá. E aqui no final 6. Tá? Pode ser mais 6, pode ser só o 6. Como ele é positivo, a gente dispensa a questão de colocar o sinal. É como se eu viesse aqui e sobrescrevesse ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, esse cara aqui é o A, esse outro aqui é o nosso B e esse último aqui é o nosso C. É bem tranquilo para encontrar esses valores, né? Lembrando que aqui eles apareceram na ordem, então foi fácil, né? Foi A, B, C. Vou pegar o próximo exemplo aqui para a gente resolver. Então, a equação completa, ela tem os 3 termos. Vou pegar a próxima aqui para a gente ver o que faz. Exemplo B. No exemplo B, eu tenho menos 9x ao quadrado mais 3x igual a zero. Observe que eu tenho 2 termos. O correto é 3, não vai faltar. Então, eu tenho que achar o A. Tá? Lembrando que o A não pode ser zero, senão a gente rebaixa o grau da equação. Não é essa a nossa intenção nessa parte aqui agora. Então, eu tenho aqui ó, que meu A é igual a menos 9, porque ele acompanha x². Meu B é o 3, que acompanha o x simples, né? O x elevado a 1. Porque funciona assim, se aqui tem um expoente 2, aqui tem um expoente 1. Só que esse expoente 1 a gente não coloca. Fica subentendido que ele é o expoente 1. Tá? E como eu tenho 2 termos, preciso encontrar 3, o terceiro termo que eu não tenho, ele é igual a 0. E aí, acabou. Não preciso vir aqui colocar mais nada. Encontrei o valor de A, B e C. E é interessante também que vocês fiquem atentos a saber montar e desmontar. Aqui eu tenho uma equação montada, a gente desmonta, encontrando os valores de A, B e C. Mas pode ser que tenha uma situação contrária, onde você tenha ela desmontada e você tenha que montar, tá? Ou seja, aprender a fazer e a desfazer. No exemplo B, já foi. Vamos para o exemplo C. O exemplo C, eu tenho isso daqui. 7x ao quadrado menos 4 igual a zero. Tenho que encontrar o A, o B e o C. Então, já sei que meu A aqui é o 7, né, porque ele acompanha x elevado ao quadrado. Nós temos aqui esse menos 4. Só que como esse menos 4 não tem nenhum x acompanhando ele, ele é o termo independente. Menos 4. E o B aqui ele vai ser o zero. O que acontece aqui? Mais uma vez, eu tenho 3 termos e preciso encontrar, só encontrei 2. Então, o meu terceiro termo ele vai ser igual a zero. Tá? É o que foi feito aqui. O único termo que não pode ser zero é o A. É o que vai acontecer aqui no exemplo D. Olha o exemplo D, o tanto que ele é um exemplo assim bem simplesinho, né? Tá assim, ó. 8x igual a zero. Tem que achar o valor de A, B e C. Como eu tenho só um termo e esse termo tem um x elevado ao quadrado, esse é meu A. O B e o C são zero. Pode isso? Pode. O que não pode acontecer é o meu termo A ser igual a zero. O B pode, o C pode, mas o A não. E outra coisa, toda vez que a equação estiver em ordem assim, tá? Ordem assim que eu falo, x ao quadrado, x e o c, nós, não sei se vocês vão ouvir essa palavra alguma outra vez, nós chamamos de ordem canônica. Que é quando eu pego uma equação, independente do grau, e escrevo na ordem decrescente desses expoentes, né? Ou seja, x com expoente 2, x com expoente 1 e um outro termo independente que seria o x de expoente 0. Vamos lá. Agora, aqui embaixo, né, ele está resumindo o que eu passei para vocês. Olha só. O A representa o coeficiente de x², tá? Estamos
aqui. O B representa o coeficiente de x e o C representa o que nós chamamos aí de termo independente. Tá? O que é esse termo independente? É aquele que aparece na minha equação e não tem letra. Então, tá aí. Nesses exercícios aqui, questão número 1. Quais são as equações do segundo grau? Então, vocês vão fazer o quê? Vai lá, vai marcar um X nas que são equações do segundo grau, tendo como referência tudo que nós vimos acima. Na questão 2, é encontrar os valores de A, B e C, igual nós fizemos nos exemplos, tá? Vai lá, coloca lá valor de A, B e C e marca, escreve quem são, né? Independente se ele é positivo, negativo ou fracionário, tá? Só tomem cuidado, porque de repente, como eu disse lá, nem tudo é A, B e C, de repente pode aparecer alguma coisa assim, quer ver? 4 mais 4x ao quadrado mais 4x igual a 0. Não, e ficou muito na cara, todo mundo aqui é 4, né? Esse exemplo não foi bom. Sei lá, vamos pegar uma equação qualquer aqui. 7 mais 3x ao quadrado menos 5x igual a 0. Pronto. É uma equação do segundo grau, porque eu tenho um expoente 2, independente se ele aparece no começo, no meio ou no fim. Lembrando que ele não pode ser 0, tem que aparecer x² aí bonitinho ali pra gente. Aí, se a gente tivesse em sala de aula, eu pedia para encontrar, né, o valor de A, B e C. A maioria ia dizer o seguinte, ó, que o A é 7, que o B é 3 e que o C é menos 5. Só que tá errado. Como eu disse para vocês aí, nem tudo vai ser A, B, C. Tá? Tem que saber olhar primeiro para a equação, identificar se é de segundo grau. E se ela é de segundo grau, independente da ordem, é porque esse valor aqui é o valor do A. Então, meu A é 3. Meu B é aquele que acompanha o X simples, né? O X sozinho. Então, tá aqui, menos 5. E não esquecer de colocar o sinal. Tá? Se está negativo, a gente coloca. Se está positivo, você não precisa colocar. E o meu C, que é o 7. E uma outra coisa também seria o seguinte, você pode falar assim, ah, mas está fora de ordem. Eu posso organizar 3x ao quadrado menos 5x mais 7 igual a 0. Eu posso organizar primeiro para depois encontrar os valores de A, B e C? Pode. Tá? Não tem problema nenhum. Você pode organizar, encontrar esses valores, tá? E colocar lá o valor de A, B e C. Não tem problema nenhum. Vai pelo que ficar mais fácil, tá bom? E vamos para a próxima atividade, que é a atividade 9. Bem, vamos lá. Nessa próxima etapa agora, nós vamos começar a fazer um estudo sobre as raízes de uma equação do segundo grau, tá? Toda vez quando eu disser que um número é raiz de uma equação, é porque ela consegue tornar a igualdade verdadeira, tá? Então aqui eu tenho os exemplos. Olha só, eu tenho essa equação aqui de cima. Deixa eu repetir ela aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, o que acontece? O que são essas raízes? São números, são valores que eu vou colocar no lugar do x, que vai fazer com que fique 0 igual a 0. Então, aqui ele traz para a gente como exemplo o 2. Então, vem aqui no lugar do x, isso aqui é um teste de raiz, tá? Vou colocar aqui, ó, 2 elevado ao quadrado menos 5x é o mesmo que 5 vezes 2. Então, vou colocar 5 vezes 2 mais 6 igual a 0. 2 ao quadrado foi o que eu mostrei para vocês lá na aula de potência, né? A gente estuda para chegar nisso aqui, ó. É o 2 que multiplica 2. Tá? Não vai multiplicar o de baixo, que é a base, pela potência, pelo expoente, não dá certo, não. Tá? Repete isso aqui, ó, 2 vezes. Então, eu tenho 4 menos, multiplica isso aqui primeiro, 5 vezes 2, 10, mais 6. Isso tem que dar 0. Então, eu tenho 4 menos 10 é menos 6, mais 6 é igual a 0. E menos 6 mais 6 é 0, que é igual a 0.
Quando isso aqui acontece, tá? Assim, que a igualdade, ela dá o mesmo valor dos dois lados, eu digo que 2 é raiz. E se não der, é porque ele não é raiz. Vamos aqui e vamos fazer o exemplo B. Então vamos lá para o exemplo B. O exemplo B, eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. E ele diz para mim aqui que 3 é raiz. Então, qual é o primeiro passo aqui? Se ele está dizendo para a gente que é raiz, nós vamos substituir o 3 no lugar do x e desenvolver o que tem que ser desenvolvido. Então, eu tenho aqui 3 ao quadrado. Tá? O x está sozinho, a gente só faz só a troca, está positivo, está tranquilo. Isso aqui é um 3, tá? Aí. Menos 5 vezes 3 mais 6. Olha aqui no cantinho. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Tá? Cuidado para não esquecer disso aqui. Então, vai ficar 9. 5 vezes 3, 15, mais 6. 9 menos 15 é menos 6. Faltou igual a zero aqui, igual a zero aqui. Menos 6 mais 6 igual a zero. Menos 6 mais 6 é zero, que é igual a zero. Ou seja, é verdade que 3 é raiz. Então, deu certo. E aí, gente, observa aqui o seguinte, ó, que essa equação de cima, ela é igual à equação de baixo. O que acontece aqui? Eu tenho uma mesma equação que admite duas raízes, tá? O que significa para a gente? Quando eu falo equação do segundo grau, é porque a minha equação ela pode ter no máximo duas raízes. Igual a equação do primeiro grau, que vocês estudaram lá, né, deve ter sido no sétimo ano, na sétima série, sexta série, né? Quando a gente fala lá equação do primeiro grau, é porque essa equação admite apenas uma raiz. Quer dizer, admite no máximo, né, uma raiz. E agora, aqui no C, esse exemplo C, nós temos um contra-exemplo. Por que um contra-exemplo? Eu vou pegar a mesma equação, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Eu quero saber se o 7 é raiz dessa equação. Então, eu venho aqui, ó, vou colocar 7 ao quadrado menos 5 vezes 7 mais 6 tem que ser igual a zero. 7 ao quadrado, a gente faz aqui no cantinho para não errar. É o 7 vezes 7. E 7 vezes 7 é 49, menos 5 vezes 7, que é 35, mais 6. 49 menos 35 é 14. E tem que dar zero, né? Mas a gente sabe que 14 mais 6 é 20. E 20 não é zero. O que significa isso? Que esse número 7 ele não é raiz. Significa que ele não serve. Certo? Então, assim, a gente só fez aqui um processo chamado de processo de verificação de raízes. Agora nós vamos descer e observar outros métodos relacionados à raiz. Então, em vez da gente ficar procurando raiz, arriscando palpite, coisas do gênero, né? Existe uma fórmula geral para resolver uma equação de segundo grau. O que acontece? Tem várias maneiras para se resolver uma equação de segundo grau. Tá? Só que essa que eu vou passar para vocês aqui, que é usar a fórmula resolutiva, ela serve para todas as equações de segundo grau. Tanto faz se ela é completa, quando tem um A, B e C, nós vimos aí instantes atrás, ou quando ela tem um termo, dois termos, pode ser que ela dê mais trabalho para resolver um jeito ou outro, mas assim, o que eu recomendo é que vocês aprendam esse método. Se mais na frente quiserem aprender o outro, tranquilo. Aí é com vocês, certo? Então, nós vamos chamar essa fórmula de fórmula geral, certo?
ela pode ser usada apenas em equação do segundo grau, completa ou incompleta. E nós vamos separar essa fórmula em duas etapas, né? Esse b ao quadrado menos 4ac, que nós vamos chamar de discriminante, porque é ele que nos dá a informação se a gente pode seguir ou não, e se vai seguir na resolução, o que deve acontecer, tá? Assim, com as raízes, se vai ter uma raiz, duas raízes ou nenhuma. E nós usamos isso daqui, ó, a letra grega delta, para representar a primeira parte. Delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. A gente escreve ela assim. E por incrível que pareça, é muito comum chamar o conjunto dessa fórmula, né, como fórmula de Bhaskara. Mas ela não é de Bhaskara, mas a gente chama como fórmula de Bhaskara, certo? Então essa daqui vai ser a nossa primeira parte, essa daqui vai ser a nossa segunda parte, tá? Dá um tanto de conta bom, tá? Não se assustem com as contas que vão aparecer, não. E aqui ele passa para a gente quais assim, as situações do que pode acontecer com o nosso discriminante, que é o delta, né? E mais uma vez, né, que eu disse lá anteriormente, né? Esse é o conteúdo mais importante da oitava série, né, que é o nono ano. Tá? Assim, uma vez que você aprende isso daqui, você vai usar para a vida toda. Nós vamos trabalhar com equação de segundo grau assim fortemente. Então, o que eu vou fazer com vocês? Vou pegar esse exemplo que ele deu aqui e nós vamos resolver. Tá? E nós vamos assim, perceber que todo conhecimento que a gente precisa para resolver uma equação de segundo grau, ele veio assim, sendo construído à medida que nós viemos aí evoluindo no nosso conteúdo curricular. Então, a primeira coisa é repetir a equação aqui do lado. Tá? Então, eu tenho aqui ó, 2x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a zero. Aqui é um mais 3. Certo, o que, que vai acontecer? Eu tenho que vir aqui, separar o valor de A, que é o 2, separar o valor de B, que é o menos 7, separar o valor do C, que é o 3. Já vimos como é que se faz isso anteriormente. Vocês não podem ter dúvida nessa separação aqui. A próxima parte é o delta. O que eu recomendo para vocês? Né? Seguir esse passo a passo, escrever essa fórmula, até que vocês memorizem, aprendam, decorem, tanto faz, mas tem que ter ela na cabeça. E essa fórmula diz que é b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Esse 4 aqui é uma constante. Sempre vai ser 4? Sempre vai ser 4. Tem uma demonstração dessa fórmula que explica por que é o 4, mas não vamos fazer isso agora. Então, b ao quadrado. Aí o que acontece? Né? Eu vou pegar o b que eu já tinha encontrado aqui, ó, e vou fazer a troca aqui. Então, isso aqui vai ficar menos 7 elevado ao quadrado, tá? Porque é b ao quadrado, menos esse 4 que é constante, que sempre vai ser um 4, vezes o valor do meu a, que eu já encontrei aqui, que é o 2, vezes o valor do meu c, que é um 3. Então, está aqui, do jeito que está escrito aqui em cima, está escrito aqui embaixo. A diferença é que nós tiramos as letras, né, A, B e C, e colocamos os seus coeficientes. Por isso que a gente aprendeu aí momentos antes a separar esses coeficientes. Então, aqui na linha de baixo, eu tenho, né, menos 7 ao quadrado. Vamos fazer um canto de cá para não atrapalhar. É menos 7 vezes menos 7, né? Você multiplica isso daqui, dá mais 49. Ou somente 49. Colocar já sem parênteses, porque não vai ficar negativo, a gente não precisa disso aqui. Então, vai ficar 49 menos 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 3, 24. 49 menos 24. Olha, tá desenrolando, né? 49 menos 24 é 25. Então, já encontrei que meu delta é 25. Aí, como meu delta é 25,
Lembrando que esse delta é chamado de discriminante. E esse 25, ele se classifica aqui, ó, que é maior do que zero. Significa que nós vamos encontrar duas raízes reais diferentes. Isso significa que a gente pode prosseguir. Se ele tivesse dado um valor negativo, a gente parava e deixava a questão de lado. Porque não dá para resolver com os conhecimentos que nós temos do primeiro grau. Aí o que vai acontecer aqui? Eu vou passar para a segunda parte da minha resolução. A segunda parte da minha resolução é essa daqui, ó. É x, que é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Aí eu vou precisar de pegar todas as minhas informações que eu já havia separado. Vou descer aqui para a gente conseguir resolver. Não, pera aí, vou colocar melhor aqui. A gente não precisa mais daquela imagem lá, quem sabe o que a gente vai ter que fazer. Então vamos lá. Eu vou agora pegar essa informação que está aqui, ó, e vou fazer as trocas. Tá? Caso vocês tenham dificuldade, vocês podem assistir esse vídeo aí quantas vezes forem necessárias. Então eu tenho aqui, ó, x, que é igual a menos b. Mas o que acontece? Meu b é esse valor aqui, ó. Então vai ficar menos, eu vou abrir um parêntese e vou colocar um menos 7. Tá? Tudo aqui está gerando em torno dessa equação. Então o a, até eu terminar de resolver isso aqui, o a vai valer 2, o b vai valer menos 7, o c vai valer 3, do jeito que está aqui. Então eu tenho x que é igual a menos 7, mais ou menos raiz quadrada do delta, né, que é esse camarada aqui, que foi esse resultado que eu encontrei anteriormente. Então vai ficar aqui, ó, 25 dividido por 2 vezes a. Mas o meu a, ele é 2, então vai ficar 2 vezes 2. Pronto, já conseguimos sair, né, de uma expressão que dependia de a e b, tá? Que a gente não tem o c aqui, e chegamos aí numa expressão totalmente cheia de números. E aí o que vai acontecer? E aí eu tenho aqui, ó, x que é igual, esse menos dá um mais 7. Mais ou menos, nós estudamos umas aulas atrás raiz quadrada, porque vai aplicar a raiz quadrada aqui. Então a raiz quadrada nossa aqui de 25 é 5 sobre 2 vezes 2, 4. Está quase acabando. Então, o que vai acontecer aqui? Vocês observam aqui que eu tenho mais 5 e o menos 5. Então, como eu tenho mais 5 e o menos 5, isso vai me dar dois resultados. É o que nós vamos chamar aqui, ó, de x'. O que é o x'? Ó, observe que mais ou menos 5 é um 5 positivo e um 5 negativo. Então, nós vamos organizar isso aqui. Então, vai ser 7 mais 5 dividido por 4. Tá? Esse é o x'. E o meu x duas linhas, ele vai ser escrito assim, ó, x duas linhas. Tá? A gente coloca esses tracinhos em cima para representar as linhas. Acho mais prático do que escrever índices embaixo. X duas linhas. Vai ser igual a 7. Como eu usei o mais 5, vai sobrar aqui para mim um menos 5. Também dividido por 4. A diferença entre o que eu escrevi em cima e o que eu escrevi embaixo é porque eu tenho uma versão positiva e uma versão negativa da raiz quadrada de 25. Eu tenho mais 5 e menos 5. E aí, gente, dando sequência aqui, nós temos aqui, ó, 7 mais 5, que é 12, dividido por 4. E 12 dividido por 4 é 3. Dando sequência aqui embaixo, 7 menos 5 é 2. E continua o 4. Como 2,
né? 4 não divide 2, o 2 não dá para dividir por 4, nós vamos simplificar. Tá? É possível fazer isso, eu vou dividir por 2 em cima por 2 embaixo. 2 dividido por 2 é 1, e 4 dividido por 2, 2. Agora a parte mais importante, o que significa para mim esse resultado que eu encontrei aqui e esse resultado que eu encontrei aqui? Eles significam para a gente as raízes da equação. Quer dizer o quê? Que se eu voltar no início dessa segunda parte aqui do vídeo, quando a gente fala de raízes, e trocar por 3, ou trocar por 1 sobre 2, né, que é o meio, a gente vai encontrar lá aquela igualdade, que 0 é igual a 0, e dá certo para a equação. Outra coisa interessante é que, para essa equação propriamente dita, nós temos apenas essas duas raízes. Tá? Não tem uma terceira raiz, uma quarta raiz para essa equação. Como eu havia dito, uma equação de segundo grau ela pode ter até duas raízes. Não pode ter 3 nem 4, é até 2. Certo? Vou voltar aqui para a nossa página inicial. Ver se faltou algum. Aqui, assim, já traz a questão resolvida. Tá? Vocês podem comparar a resolução que eu fiz com a resolução que o livro trouxe para a gente, tá? E assim, é comum a gente pegar o resultado e apresentar na forma de conjunto de solução. Mas, sim, não interfere muito não. Encontrar o resultado para mim é o que está valendo, certo? Então aí, por hoje é só. Tá? Na próxima aula eu encaminho mais exemplos para que vocês possam perceber a diferença de resolução entre um e outro e no futuro próximo resolver os exercícios. Lembrando mais uma vez que esse conteúdo nosso aí é sem dúvidas um dos mais importantes para vocês aí do nono ano, tá bom? Tchau para vocês!